CPI, que hoje ouve os dois últimos depoentes, há uma possibilidade de ouvirmos mais um depoente, totalizando 56, mesmo trabalhando na diversidade, cumpriu seu papel. Ela já deu certo. Evitamos a corrupção na aquisição de vacinas, forçamos a aceleração da vacinação, tirando o governo da abulia mortal e soterramos, presidente Otto, o negacionismo medieval. Em 27 de abril, no dia que nós começamos aqui os nossos trabalhos, apenas 6,6% dos brasileiros tinham a imunização completa. Hoje, 163 dias depois, 45,25% da população brasileira estão com as 2 doses da vacina. Óbvio que cai como consequência disso o número de infectados, de óbitos, de internações, e cai também a gravidade dos casos. Muitos tentaram rebaixar essa comissão parlamentar de inquérito, rebaixar o debate. Esse debate aqui nunca foi político. Sempre se deu, senador Humberto, em torno da defesa de valores civilizatórios, opondo opções elementares entre o bem e o mal. Nessa reta final, senador Rogério, nos deparamos com esses experimentos macabros e de triste memória nazista com seres humanos que foram transformados em cobaias, expostos a tratamentos paliativos e muita coisa mais que essa comissão parlamentar de inquérito apurou. Eu queria, antes de começar, dizer o seguinte, que no que depender deste relator e desta comissão parlamentar de inquérito, eles pagarão muito caro por seus crimes. Eles e todos os agentes públicos que contribuíram por ação, omissão, desídia e incompetência. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de fevereiro de 2024, são 8 horas da manhã. Otto Alencar afirmou que teve telefone clonado e conversas grampeadas e que já levou o caso ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Recentemente, todos nós vimos o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado, dizendo que quer a lista de quem foi monitorado pela ABIN. Os bolsonaristas foram até ele pedir retaliação ao Supremo e à Polícia Federal e ao governo Lula por perseguirem senadores. Ele falou: eu só quero saber de uma coisa, eu quero saber quem foi monitorado. A CPI da pandemia foi monitorada pela ABIN paralela a mando de Bolsonaro. O senador Otto Alencar disse ontem, 31, que parlamentares foram monitorados ilegalmente pela ABIN paralela que teria atuado no governo Bolsonaro durante os trabalhos da CPI da pandemia. Ela ocorreu no Senado em 2022. Ele afirmou que levou essa informação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já solicitou ao STF a lista dos congressistas que foram alvo da arapongagem. É o caso de, se tiver elementos, processar os autores, disse o senador em Salvador. A CPI da pandemia foi um dos principais pontos de preocupação do governo Bolsonaro. A comissão concluiu os trabalhos em outubro de 2022, ano eleitoral, e concluiu pelo pedido de indiciamento de 66 pessoas por diversos crimes, entre elas Bolsonaro, Jair Bolsonaro, então presidente da República. Na verdade, minha amiga, meu amigo, a CPI da pandemia estima que centenas de milhares de almas foram ceifadas da face da terra por ação da desídia de Bolsonaro em relação às medidas sanitárias, à compra de vacinas e de todos os crimes que Bolsonaro cometeu. Esse, de longe, deve ser o pior. O Otto afirmou ainda que ele e o senador Rogério Carvalho chegaram a ser investigados pela Receita Federal.
Eles grampeavam, eles monitoravam, meu telefone foi clonado, eu tinha dificuldade de conversar com os colegas, disse o presidente da CPI, o presidente da CPI, o Omar Aziz, do PSD do Amazonas. A atuação da chamada ABIN paralela foi alvo de operação da PF na última semana. E o parlamentar disse ainda que a responsabilidade pelos monitoramentos recai sobre o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. A situação de Heleno se complica. E o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, hoje deputado federal pelo PL do Rio, também é outro grande responsável, número 1 e número 2 da ABIN. Porque o GSI a ABIN estava sob o guarda-chuva do GSI. Ele tem que ser chamado agora pela Polícia Federal para se explicar. E o Ramagem, que era delegado da Polícia Federal, é praticamente da família Bolsonaro. A Polícia Federal já intimou o Heleno para dar explicações. Minha amiga, meu amigo, esse é mais um caso escabroso que dá a impressão de que não se tem a menor ideia do que ainda está por vir em relação ao Bolsonaro. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, ainda há muito a ser descoberto, por incrível que pareça. E o Tarcísio fez o L. O Tarcísio e o Lula decidiram fazer juntos o túnel que liga Santos e Guarujá, duas cidades importantes do litoral paulista, polos turísticos muito fortes, e essa união entre Tarcísio e Lula é o que se espera da política, que os homens públicos, quando o interesse da população está em jogo, se unam. Quem não gostou nada disso, obviamente, foi o Bolsonaro, que é um político que coloca o interesse público sempre em último lugar, sempre atrás dos seus próprios interesses. E os poderes celebram a volta à normalidade democrática. Chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário enaltecem a harmonia entre as instituições e Barroso, num gesto simbólico, retira as grades que cercavam o STF. Esse é um momento muito importante e o simbolismo é importante para mostrar que a República não se intimida diante dos golpistas. E aqui, dos 3 novos juízes que foram escolhidos para julgar o Moro no TRE, esses 2 aqui já tiveram relações com a Lava Jato, e essa mulher aqui não, está neutra, não tem nada sobre ela. Mas o José Rodrigo Sá e Roberto Aurício Júnior, todos eles já flertaram com a Lava Jato. No Paraná é o que temos para hoje, né? Não tem muita opção, mas quem vai decidir tudo não são eles. Quem vai decidir tudo é o TSE, onde a moral de Sérgio Moro está para lá de baixa. PF e ABIN, sob Lula, indicaram nomes associados ao bolsonarismo. É muito difícil desbolsonarizar as instituições de segurança, os órgãos de segurança, mas aos poucos vai se achando aqui e ali, vai se errando, vai se acertando, até extirpar essa chaga do sistema brasileiro de segurança. Marta volta ao PT após 9 anos em festa com 1.000 convidados, de 1.000 a 1.500 convidados, e discurso de Lula. Muitos não entendem o que é que acontece, mas realmente você pode ver aqui na próxima notícia que os 4 vices que o atual prefeito de São Paulo pode ter são extremistas de direita ferozes, bolsonaristas ferozes. Um chefe da rota, imagine, por que é que alguém assim teria qualificação para dirigir, para gerir uma cidade de São Paulo? E outros bolsonaristas fanáticos. Isso é o que está em jogo nessa eleição, e essa união entre aqueles que professam a democracia. Veja, o PSOL está ao lado da Marta, do PT. Por quê? Porque, minha amiga, meu amigo, o risco do nazifascismo se agiganta
neste país e é muito importante, extremamente importante, que a sociedade brasileira democrática se una contra o nazifascismo, uma chaga, uma praga que surgiu no início do século passado na Itália e na Alemanha e até hoje ninguém conseguiu matar. Veja que o nazifascismo é uma ameaça ao mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Donald Trump recebe apoio dos nazistas o tempo inteiro, porque lá não tem essa restrição ao nazismo por causa daquilo que eles chamam de liberdade de expressão. Então não é exagero, não é a lei de Goodwin que diz que quando alguém está para perder uma discussão acusa o outro de nazismo, não, é fato. O nazifascismo é a origem do trumpismo e do bolsonarismo. E a reunião entre Lula e Tarcísio para discutir Santos e Guarujá é um ensaio para as eleições de 2026, mas mais do que isso, minha amiga, meu amigo, é o que eu já falei. É um momento em que homens públicos de vertentes diferentes se unem em prol do interesse da população. Esse túnel é muito importante e o Lula mostra todo o seu compromisso com a sociedade brasileira ao fazer essa aliança e tirar o Tarcísio, que o Lula diz que é um homem sensato, da área de influência do bolsonarismo. Quem não gostou nada disso foi Bolsonaro. E o acordo bilionário do Lula e do Tarcísio é o seguinte: são 5,4 bilhões, metade, o 2 bilhões e 700 o governo de São Paulo vai investir, os outros 2 bilhões e 700 o governo federal vai investir e 600 vão vir da iniciativa privada que vai gerir esse túnel. E o IBGE ele pode ter um programa na TV Brasil e é muito importante porque os números do IBGE são números que envolvem a vida de todos nós, desemprego, inflação, crescimento, e vai ser um programa que esse que vos fala não vai perder. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.